Como é que Jesus faria no meu lugar? Como é que seria o olhar de Jesus nessa situação e nessa forma? E aí, quando ele me pediu sobre isso, eu comecei a pensar sobre todas essas questões e me lembrei que a primeira vez que eu pensei nisso, eu estava no terceiro ano de medicina. No terceiro ano de medicina, a gente fazia estágio João 23. Quem já passou por João 23 sabe que aquilo lá é o submundo do mundo. E o meu plantão lá era sábado, um dia, um fim de semana de dia, outro fim de semana à noite. As equipes revezavam no horário. Era então um espetáculo à parte, principalmente o plantão noturno de sábado. E eu recebi um rapaz, ele estava tão esfaqueado que parecia quando você pega uma carne que é temperada, bem temperadinha, ele estava todo esfaqueadinho. E acadêmico é o último dos últimos a pôr a mão. Era acadêmico de terceiro ano, depois que todo mundo liberou que ele não tinha nada de grave, nós fomos convocados para fechar, dar ponto em tanto lugar. Era tanto que ele foi dividido em partes. Eu peguei uma parte, o outro acadêmico pegou outra parte, de tão furado que ele era. Com a polícia do lado, ele falava assim, vocês vão ver o que eu vou fazer com quem mandou isso aqui, com quem fez. Vocês vão ver. É só o tempo de eu chegar lá. Vocês vão ver. Eu mando pior do que veio. Muito pior, vocês estão achando que tem muita coisa para vocês fazerem em mim? Vocês vão ver quem vai chegar. E aí, vocês imaginam, eu vim da roça, né? Oliveira Roça, né? Nessa época, eu tinha uma vida extremamente disciplinada. Então, nessa época, eu conseguia rezar um rosário por dia. Eu ia à missa diária e fazia jejum, pão e água na sexta-feira. Dentro desse lugar chamado João 23. Aí eu virei para ele, claro, e falei assim, não vai fazer isso não, Jesus falou que a gente tem que perdoar. Ah, para quê? Ele falou, ô menina, você não conhece a lei da favela. O guarda fez só assim para mim, né? Fica quieta. Aí eu saí de lá, venci o plantão, 7 horas da manhã, saí de lá e falei assim, ô Jesus, presta atenção. Como é que você seria um estudante de medicina hoje? Nesse século hoje? Como é que eu sozinha vou fazer alguma coisa? Como é que eu coloco no coração desse homem que a sua lei é maior? Então, e desde então isso me persegue muito, né? O que ele faria? E aí hoje, quando eu vejo vocês todos reunidos aqui, eu penso na força que é isso. A gente sozinho não é nada. Porque toda a nossa caminhada espiritual depende do outro. Eu preciso do outro para poder ajudar na minha caminhada. Eu sozinho eu não vou. Né? Eu tenho a minha parte, mas eu preciso do outro. Então, quando eu vejo isso aqui, eu falo, que força é essa turma reunida? Mas sabe por que a gente não caminha muito bem? Porque apesar de cristãos, apesar de teoricamente convertidos, nós não levamos Jesus a sério. Nós não cumprimos o evangelho como deve ser cumprido. Então eu não perdoo 70 vezes. Eu não abençoo quem me amaldiçoa. Eu não dou a outra face. Amar o próximo. Jesus mandou amar o próximo porque o que está distante é fácil. Eu não sigo o evangelho. Sabe por quê? Filó, evangelho é para santo. Cumprir isso aqui, Filó, isso aqui é para pessoas absolutamente especiais. É Madre Teresa, São Francisco. Não, é você mesmo. Sou eu. Nós não levamos Jesus a sério. A gente ainda não tomou consciência que Deus é real. Que Ele é uma pessoa. Nós ainda não colocamos na nossa vida a seriedade que é nos comprometer com Deus, assumir que somos cristãos. Nós somos os novos discípulos de Jesus. Vocês não pensaram nisso? Os cristãos foram chamados cristãos pela primeira vez em Antioquia. Por quê? Porque o comportamento deles lembrava Jesus. Então, muitas vezes o nosso comportamento é muito mais de anticristo, não é? Vocês vão falar, que é isso, Filó? Anticristo? Ué. Todas as vezes que vocês não tomarem, todos nós não tomarmos uma atitude de amor, nós estamos sendo o quê? Anticristo. Porque o mandamento básico é amor. Então, nós não vamos conseguir pensar, se eu vou pensar o que Jesus faria se ele for realmente uma grande preocupação na minha vida. Se eu realmente tiver consciência que Deus é real, é a única coisa real que eu tenho na vida e que eu caminho de volta para a casa do meu pai. Vocês querem ter uma noção? Outro dia eu perguntei isso lá no meu grupo de oração. Todos nós, quando nascemos, somos convidados por um banquete. Todos nós, mulheres principalmente, quase 100%, quando é convidado para uma festa, a primeira coisa que pensamos é que roupa eu vou. Os acessórios ficam para depois que a gente vai emendando as peruíces. Mas que roupa eu vou?
E esse banquete nós já estamos convidados desde o nascimento. E eu te pergunto, como é que está o preparo da sua roupa? Chegar pelado lá não vai ficar muito bem. Isso é real. Filó, mas quando eu estiver próximo dos 80, eu vou pensar nisso. Vai que você morre hoje. Não deu tempo de preparar a roupinha básica para chegar diante do Pai. Então, para que a gente possa pensar, se eu quero fazer uma caminhada de espiritualidade, de caminhar o que Jesus faria no meu lugar numa situação, eu tenho que ter algumas coisas olhadas para a espiritualidade de Jesus. E tem entre tantas marcas de Jesus, tem uma que tem que ser o nosso modelo. Nós não vamos conseguir nada sem fazer o que Jesus fazia. O que Jesus fazia antes das grandes decisões dele ou depois dos milagres? Orava. Quando ele foi escolher os discípulos, ele fez o quê? Ele passou a noite em oração. Nós rezamos 5 minutos e está ótimo e Deus nem me escutou ainda. Ele passou a noite em oração. Porque Jesus tinha uma relação com o Pai de profundo abandono e confiança. E nós não vamos ter uma caminhada de pensar, Jesus, o que é que eu faço aqui agora, se eu não tiver essa profunda comunhão com meu Pai? Se eu não entender o que é ser filho. E ser filho não é uma relação de obediência no sentido de servidão. É uma consciência de uma relação de amor. Eu e o Pai vivemos uma relação de amor tamanha que eu tenho que passar essa relação de amor para o outro. Compreendem? Enquanto a gente não entender por que Jesus passava todo esse amor, por que Jesus recebia todo mundo incondicionalmente, por que ele não rejeitava uns ou outros, ele não escolhia ninguém? Porque ele era completamente acolhido e amado pelo Pai. Ele tinha essa relação de amor incondicional, era o que ele vivia com os outros. Então, como a nossa relação com o Pai ainda é muito ruim, é muito limitada porque nós rezamos muito pouco e mal, nós não conseguimos fazer essa ponte para o outro. Então ainda eu dependo de lá para cá. Eu tenho que ter essa disciplina. Então todos nós que queremos ter uma espiritualidade, queremos olhar as coisas com o olho de Jesus, nós temos que ter momentos de deserto. Nós temos que ter silêncio. O ruído no mundo anda intenso demais. Nós não desligamos as coisas e Deus fala no silêncio profundo do seu coração. Então, todos os dias nós temos que estar diante dele, em silêncio profundo. Profundo. Nós precisamos de aprender a nos comunicar com ele. Nós precisamos de aprender a colocar as coisas para ele e falar, o que é para fazer nisso? O senhor viu tal situação? É para fazer o quê? Então, se a gente não tiver essa comunhão, como é que a hora que a coisa acontece, eu vou falar com ele assim, como é que eu vou ter liberdade de cutucar ele e falar, é para fazer o quê aqui? Então nós estamos perdendo esse elo. Porque o mundo está fazendo barulho demais, e eu falo com vocês que as pessoas vão ficar surdas muito cedo, porque agora, além de todos os barulhos, as pessoas andam com tudo dentro da orelha. Lá no ouvido. Não é? Eu estou impressionada. E geralmente é numa altura tamanha que você está em qualquer ambiente e você escuta o que a pessoa deveria estar ouvindo só no ouvido dela. Porque as pessoas não dão conta de ficar nem com elas mesmas. Então, eu tenho que ter momentos de comunhão. Eu tenho que nutrir pela Eucaristia. Vou continuar falando com vocês que vocês precisam de missa diária. Precisa de encontro com ele todo dia. Não tem jeito de ser uma vez por semana, é pouco demais. E para mim poder entender e ver a necessidade do outro, eu tenho que me conhecer. Se a gente não se conhece, nós não conhecemos nada. Se eu não sou capaz de saber aquilo que eu preciso, daquilo que eu sinto, daquilo que eu desejo, como é que eu reconheço no meu irmão o desejo dele, o sentimento dele? Se eu não percebo isso em mim, como é que eu vou ter sensibilidade para poder perceber o outro? Jesus percebia tudo, não só porque ele era Deus, mas é porque ele era extremamente sensível, humano. Jesus foi verdadeiramente humano. Ele entendeu todos os nossos sentimentos, ele viveu todos. Então a gente nem se percebe. A gente nem dá mais conta do corpo. A gente não trabalha os nossos sentimentos. Então, para que pensar, né? Pensar é muito perigoso. Então, eu ligo um som. Tem um sentimento me acontecendo, eu prefiro não pensar. Eu prefiro não falar disso. E vou camuflando, escondendo debaixo do tapete, daqui a pouco ele explode. Mas a gente tem vergonha de se mostrar.
Então a gente anda com tantas máscaras, cada hora eu tiro uma e ponho outra. Porque eu preciso me mostrar cada vez mais e melhor. E a gente não expõe verdadeiramente quem somos. E isso, quem que nos ajuda a mostrar quem somos? Jesus. É Ele que, quando a gente reza, ilumina as nossas trevas, né? Ele que vai me revelando, você é assim. Ele que vai nos conhecendo, porque Ele não deixa de nos amar, apesar de. Ele nos ama independente de. Simplesmente ama. Então, para que eu possa perceber o outro, eu já tenho que ter tido consciência minha. Então, quando chega alguém que fala com você que não está bem, ou que tem pessoas que não precisam te falar, né, gente? Está nela. A dor, às vezes, é uma chaga viva. A gente fala, eu não ajudei não, ela não falou nada. É o querer não se comprometer, né? Não quero me comprometer. Porque se a gente vivesse o Evangelho, nós faríamos uma revolução. Porque Jesus, muito antes com a revolução social, ele quis uma revolução interna. Porque as coisas só vão mudar a partir de nós. Então, para mim poder dar conta de fazer o que Jesus faria no meu lugar, eu preciso de conversão. E todos os dias Jesus precisa endireitar os nossos caminhos. Todos os dias Ele tem que ir me revelando as coisas. É um dia de cada vez. Nós já não estamos prontos, nós vamos nos fazendo. A nossa conversão, ela vai acontecendo à medida que eu me dedico a isto. À medida que Jesus realmente é uma preocupação para mim. Ele é um desejo real para mim. Porque o que, entre tantas coisas em Deus que me encanta, é saber que Ele é uma pessoa. Deus Pai, por mais misterioso que seja tudo, Ele é uma pessoa. Por quê? Porque a relação de amor só se faz entre pessoas. E Deus me ama, como Ele te ama, incondicionalmente. Eu não posso amar uma energia, eu não posso amar uma coisa que eu não explico, não amo alguém, uma pessoa. É Deus. Porque Ele me amou assim primeiro. Então, nós precisamos de estar num tal envolvimento. Deus tem que ser algo tão sério na minha vida, tão real na minha vida, que eu já levanto de manhã à disposição do meu Senhor. E eu brinco, quem frequenta lá meu grupo sabe, que eu falo que as pessoas não levantem de pé, levantem de joelho, porque vocês já estão diante de quem vocês estão. Já levanta e fala, já estou de pé antes do sol, porque está escrito no livro da sabedoria que eu tenho que me antecipar ao sol para vos agradecer. Está escrito nesse livro. Então já cai de joelho e fala, agradeça e fala, as suas ordens. Para fazer aquilo que o Senhor desejar. As suas ordens. Que o Senhor me conduza, porque hoje nós somos a extensão dos braços de Deus, das mãos de Deus. Nós somos essa extensão. Hoje nós somos a boca de Deus. Como é que nós vamos profetizar? Se não estamos em comunhão. Como vamos denunciar? Jesus fala em julgamento de duas formas. Ele fala em Mateus e Lucas. Em Mateus ele fala, não julgueis e não sereis julgados. Em Lucas ele fala assim, julgai vós mesmos. São duas coisas diferentes. Não julgueis e não sereis julgados não condene. Né? Quem sabe o que está no coração do outro é só o Espírito Santo de Deus. Mas ninguém. E julgais por vós mesmos analise a situação. Além de Jesus ter uma vida profunda de confiança no Pai, Jesus era contextualizado. Ele vivia no mundo dele. Não tem jeito da gente fazer as coisas como Jesus faria hoje, se a gente não tiver situado no nosso tempo hoje e entender as necessidades de hoje. Nem sempre a vontade de Deus está escrita na Bíblia. Aconteceu essa situação, vou ler na Bíblia, não. Qual é o contexto? Vem uma situação que exige de nós uma resposta com responsabilidade. Mas para mim poder agir e responder como Jesus responderia, eu tenho que saber do que Jesus faria. Todas as ações de Jesus geravam vida. Todas as ações de Jesus geravam libertação. Todas as ações de Jesus promoviam. E as nossas ações. Então, na hora que você for agir, você tem que pensar, isso que eu estou fazendo promove meu irmão? Isso que eu estou fazendo leva a vida para ele? Isso que eu estou fazendo liberta ele? Ou eu estou usando dele? Porque Jesus não usou de ninguém. Então, como é que é o meu olhar? Como é que Jesus veria essa situação? Como é que ele faria? E peça opinião. E deixa ele te intuir. Mas para isso é que eu estou falando que a gente tem que ter comunhão.
né? Por isso que tem que ter os desertos. Por isso que todos os dias eu tenho que silenciar. Para que ele vá me transformando, para que eu vá conhecendo. Eu tenho que ter tempo de leitura. Eu tenho que ter tempo de estudar a palavra de Deus. Eu tenho que ter tempo de ler os livros. Eu tenho que ter tempo. Então como é que eu vou entender o que Jesus fez? Eu tenho que estar contextualizado. O que o mundo está pedindo hoje? O mundo nunca esteve tão sedento de espiritualidade. E que espiritualidade nós estamos dando? Nós que somos os discípulos dele hoje. Nós temos que tomar consciência que nós somos a voz de Jesus hoje. Mas nós não agimos como tal. Nós não temos esse nível de responsabilidade. E as pessoas passam na nossa vida, no nosso dia, e nós não testemunhamos e não defendemos e não anunciamos a palavra de Deus e não denunciamos o que está errado. E porque isso gasta tempo. Isso gasta compromisso seu. Isso gasta sensibilidade sua de perceber o outro. Isso gasta muita coisa, isso gasta conhecimento da palavra. Isso gasta muitas coisas. Vocês querem ver aí como é que Deus, Jesus me encanta demais? Deve ter umas 2, 3 semanas, eu vou contar para vocês a especialidade desse médico, porque vocês vão entender como é que Deus é. Eu estava no meu consultório, ele é um otorrino, eu acompanho essa família já tem quase 10 anos. E ele chegou já no fim da noite, devia ser umas 9 horas da noite. Ele só queria uma receita para o filho dele. Ele falou, Filó, vem cá só pegar a receita do meu caçula. E eu fiz a receita dele, mas quando eu olhei para ele, eu vi tanta dor naquele homem. O olhar dele era de tanta tristeza, que eu fiquei ruim demais. Mas como eu estava atrasado, com o consultório cheio, aquela festa, eu não tinha tempo de conversar. E aí, quando eu cheguei em casa, eu estava lanchando, era umas 11h30 da noite, eu falei, ô Jesus, presta atenção, vamos repassar uma coisa aqui. Eu estou com uma dor na alma, Jesus, que não é minha. Eu estou com uma tristeza que não é minha. Porque eu estou muito bem, obrigada. Eu não estou entendendo essa dor que está aqui dentro e eu vou te contar o que foi. Você viu a tristeza daquele homem que entrou dentro do meu consultório? Mas o que está mais me doendo, Senhor, não é só a dor dele. Ele entrou e saiu do meu consultório sem saber de você. Eu estou até doente. Você está vendo mexendo aqui no celular? É porque eu estou procurando o número dele, porque eu jurava que eu tinha o número dele, mas não tenho. Deve ter minha agenda ficou no consultório. Mas amanhã cedo eu vou localizá-lo e vou falar com ele do seu amor. Eu não posso deixar esse homem desse jeito, ele está ruim demais. Eu falei com Jesus assim, daqui a pouco nós vamos rezar, né? Aí eu vou rezar por ele. Porque por enquanto eu estava só conversando com Jesus, né? Passando o dia. Enquanto eu falava, meu telefone tocou. Era quem? Era ele. Otorrino me ligando. Oi, Filó. Eu falei, eu não acredito que você está me ligando. Ele falou, não, é porque eu cheguei em casa, meu outro filho está com dor de ouvido. Eu falei, você esqueceu qual a especialidade que você é? Você é otorrino, por que você está me ligando? Por causa de dor de ouvido? Foi o que você mais tratou hoje. Você não está me ligando por causa de dor de ouvido, não. Sabe por que você está me ligando? Porque eu estava falando com Jesus agora sobre você. Acredite você ou não. Mas eu estava falando. Falei com ele que eu vi tanta dor em você hoje, tanta dor, que ele só permitiu essa ligação, sabe por quê? Porque você não podia dormir sem saber que o amor dele é maior. Que independente do problema que você está passando, ele está no comando. Confia nele. Que ele fará tudo que você nem pode imaginar. Quanto ao remédio de dor do seu ouvido, do seu menino, você pode dar o que você está acostumado a dar. Depois você leva lá se quiser que eu olhe. Mas o objetivo do telefonema não foi esse. Não é para você me contar a sua dor. Isso se chama amor de Deus por você. Ele te fez só me ligar para que eu falasse isso para você, que eu estava aqui em casa agoniada nesse momento, porque eu não tinha dado a você o que você precisava. Não era a receita do seu filho, mas era a certeza de um amor de um Deus que cuida de cada um de nós. Então, para que a gente possa fazer isto, é preciso estar em sintonia com o sentimento do outro e com Deus. Eu tenho que olhar no olho do outro. Então, como é que a gente se olha hoje em dia e se acolhe? Com pressa. A gente não se abraça. A gente não olha no olho do outro. A gente não procura ver como é que está o outro. A gente prefere nem ver direito, porque se eu olhar, eu posso ver. Eu posso ter que anunciar ou denunciar de acordo com a palavra de Deus. Posso falar, minha amiga, você está numa situação que você não deve continuar nela, porque essa situação vai te levar para a morte. Não a morte física, mas a morte eterna. Acorda, a palavra de Deus é que pode salvar a sua vida. Vem cá, deixa eu te contar uma coisinha de Jesus. Então nós temos que estar ligados para poder viver tanto essa questão mística de estar completamente ligado em Deus, mas essa questão de sermos profetas dele, sermos anunciadores dele.
e perguntarmos. Mas a nossa confiança em Deus ela é muito pequenininha. Então a gente nunca acredita que Deus vai fazer as coisas. Há uns anos atrás foi me procurar um estudante de medicina, ele estava formando em medicina, e ele queria fazer oftalmologia. E ele chegou no CTI, um jovem, um encanto de menino, que é da minha cidade, e falou: ô Filó, você não me conhece, eu vim cá, porque você foi uma pessoa que venceu, e eu quero saber quem te ajudou. Porque eu quero fazer uma prova, eu quero fazer oftalmologia, as 2 grandes residências de Belo Horizonte, só tem 2 e são realmente respeitadas. Os filhos dos filhos vão fazer prova. Então eu falei, carta marcada. Falei, disputa por pai? Ah, então tá fácil, né? Ele não entendeu nada. Aí eu falei com ele assim, ele falou, então eu vim cá te pedir uma carta de apresentação. Falei, meu filho, deixa eu te contar uma coisa. Carta minha e nada é igual. Não para nada, não. Presta atenção. Vou te explicar quem me ajudou. Eu tenho um pai. Você conhece meu pai de Oliveira, é só o representante. Eu tenho um pai, eu estou te falando de Deus. Ele falou assim, eu fiz uma decepção no rostinho dele, assim, impressionante. Eu falei, pois é, você veio aqui me pedir uma carta de apresentação e eu vou te entregar uma outra pessoa. Porque se tem alguém que tem poder, meu filho, é Deus. Ele é seu pai. E ele tem um projeto imenso na sua vida que você não tem noção. Se ele te quiser oftalmologista, cai o mundo, mas você entra. Ele ficou me olhando assim, não acreditava em nada do que eu estava falando, tinha certeza. Eu falei, você veio cá me pegar uma carta e nós vamos lá para o quarto rezar. Ele ficou me olhando. Rezar, é o que eu tenho para te dar. O que eu tenho para te dar é Deus. Vamos cair de joelho. De joelho. Imagina se entrasse alguém no quarto dos médicos de joelho com o outro. Você imagina. Joelho aqui comigo, vamos rezar. Aí, falei com Jesus, nós precisamos de Deus Pai. Tem que apresentar esse moço para Deus Pai, que ele não conhece direito ainda não. Falei com ele que ele estava muito angustiado com a questão, porque a gente confia muito no poder da terra. A gente confia muito nos poderosos, aqui, mas é filho de fulano, a situação é X. De quem ser filho? Você esqueceu? A gente não tem a noção, porque a gente acha que Deus é abstrato, né? É concreto. E aí rezei com ele, falei, e quando eu levantei, nós terminamos a oração, eu falei com ele, rapaz, eu estou aqui para te contar uma coisa. Você não está entendendo nada, você veio cá pegar uma carta de apresentação, eu te apresentei para Deus, né? Porque ele te conhece, eu sei que não conhece ele. Então eu te apresentei, eu coloquei tudo isso no coração dele. E eu estou aqui para te mostrar que se a guerra é de poder de pai, você vai entrar nos 2 lugares. Ainda vai voltar aqui para me rezar com você, porque você não vai saber para onde que vai. E ficou me olhando. Você vai ver, se a guerra é poder de pai, você vai descobrir quem é pai. E assim aconteceu. Fez prova, passou em primeiro lugar nas 2 residências. E não tinha jeito de não entrar, né? Chegou lá no CTI, pálido. Falei, o que houve, meu filho? Filó, eu passei nos 2 lugares. Falei, mas se a disputa era de pai. Agora, onde eu vou? Falei, de joelho de novo. Né? De joelho de novo e vamos saber para onde eu vou, Senhor. Aonde o Senhor me quer. Eu estou aqui só para vos servir. Não como servidão, mas como amor, compreendendo que a nossa vida é só uma relação de amor. E por que eu tenho tanta dificuldade de entender o sentimento do outro, de ver o outro? Porque eu não consigo ver que eu sou carne da mesma carne, eu sou sangue do mesmo sangue. Aí um dia nós vamos entender que nós não somos a paróquia do Belvedere, ou do Buritis, ou outro, ou outro, ou outra. Mas somos todos irmãos. Não é próximo ou não próximo. Não é mais amigo ou inimigo. Nós somos todos filhos de um mesmo Pai. Sem exclusão. E todo aquele que me procurar, eu tenho que perguntar para ele, é para fazer o que aqui, Senhor? Pergunta. Pergunta que ele te responde. Ele te intui, ele te orienta. Porque na hora que eu estou lá acontecendo, na hora que eu estou examinando os meninos, que eu não sei o que está acontecendo com os meninos, eu rezo. Falo, Jesus, o Senhor sabe o que ele tem, eu não sei. E eu sou só e unicamente o seu canal para aliviar. Me mostra o que é para fazer com essa criança agora. E tem coisas que eu faço que eu falo, não, ainda bem que eu fiz, né? Porque nem tinha noção do que eu estava fazendo. Mas era por ele. Somente porque quando a gente compreender que nós somos só o canal de Deus, somos a extensão dos braços. Mas a gente acha que fazemos tudo pelas nossas forças. Gente, não somos nada. Absolutamente nada.
Então, a hora que a pastoral se reunir, cada pastoral, é se colocar a serviço e falar: o Senhor seria o quê? O Senhor faria como? É para fazer o quê? Porque nós é que te somos gratos, Senhor, por poder participar da sua grande obra. Nós só somos cada um pedacinho dessa grande obra. Que a gente rasgue hoje o coração e não as roupas. Rasga o coração de vocês, deixa a palavra de Deus entrar, deixa Deus virar o mundo de perna para o ar. Essa comunidade do Belvedere tem que ser uma fonte de amor inesgotável. As nossas atitudes têm que ser tamanhas que as pessoas falam: gente, como é que aquele povo lá é esquisito? Aquele povo lá é esquisito. Deixa eu achar que é esquisito. Isso já deve ter uns 15 anos, um senhor uma vez, muito simples, lá no Hospital da Baleia, eu trabalhava lá. Tia Vera esteve lá me vendo uma vez, né, Tia Vera? E eu atendi um número muito grande, eu cheguei a atender lá até 800 crianças no mês, que a favela Taquaril de Sim Pelos. E uma dessas pessoas, um senhor, virou para mim e falou assim: eu preciso de fazer uma pergunta para a senhora. Eu falei: pois não. Por que a senhora é boa desse jeito? Eu falei: primeiro que eu não sou boa, não. Bom é Deus. Eu só estou cumprindo meu papel e a minha responsabilidade. Ele falou: não, é muito mais do que isso. Por que a senhora trata meu filho desse jeito? Eu falei: porque eu sou tão amada por Deus, tenho tanta consciência desse amor, que o único jeito que eu tenho de responder esse amor é fazendo o mesmo. Então, eu recebo tanto que eu tenho que dar tanto. Deus tem tanta misericórdia de mim que eu tenho que ser misericordioso com o outro. Deus tem tanta compaixão de mim que eu tenho que ter compaixão do outro. E a gente regra para o outro. Deus jorra em nós. E nós regulamos para o próximo. Fala: não vou dar só isso aqui para ele. O resto já abusa. Ele já está abusando. Deus faz isso conosco, gente? Não. Mas nós é que colocamos limite no que a gente faz pelo outro. Jesus recebeu todos da mesma forma. Jesus acolheu todos da mesma forma. Jesus não colocou nome e nem preconceituou as pessoas. Ao contrário. Ele acolheu todos, se merecia ou se não merecia, nem em forma nenhuma ele questionou isso. E a gente questiona: fulano merece, não vou fazer isso por ele, não. Quem é você para achar isso? Se você hoje é discípulo dele, você tem que agir como ele agiria. E as atitudes de Jesus têm que ser de verdade, não pode ter mentira no meio de nós. Não pode ter fofoca no meio de nós. Isso não é dele. Não pode ter nenhum tipo de falcatrua, de confusão, de promoção pessoal. Nós trabalhamos para uma pessoa. Graças a Deus podemos trabalhar para Jesus. Imagina que privilégio é esse? De poder estar fazendo a nossa roupa para chegar lá. Mas se com consciência estamos fazendo isso, tem que fazer isso com muito amor. É com muita seriedade que temos que fazer as coisas de Deus. O Filomeno está me interrompendo agora. Mas é de você agora que ele está precisando, criatura. É da sua mãozinha nesse momento. Deve ter 2 finais de semana que eu estava completamente enlouquecida com o mestrado. Acabou que eu entreguei, graças a meu pai. E aí eu estava no computador, minha média de computador é 15 horas por dia. Final de semana, porque de semana tinha tempo, né? E eu estava num desses sábados, enlouquecida lá. Minha mãe me ligou e falou assim: minha filha, chegou um pessoal aqui de uma cidadezinha perto de Oliveira, pobre, obviamente, porque o que chega na casa da minha mãe é só pobre, graças a Deus. E eles estão aqui desorientados com um menino de 16 anos, está aqui no posto de atendimento da cidade, falaram que a doença do menino é muito grave. E que ele tem que ir para Belo Horizonte, nenhum hospital quer receber, cada injeção é R$3.000, família muito pobre, então já está com advogado que vão entrar com mandato judicial. Falei: vocês acalmam todo mundo aí. Falei: chama o moço aí, mãe. Falei: meu senhor, primeira coisa, senhor, acalme. A doença do senhor, do seu filho, ele ficará curado. Te afirmo isso, pode ficar tranquilo. Metade do que estão falando com o senhor não é verdade. Segundo, ele já está registrado na central de leitos, tá? Me dá o nome e me dá o número dele. A senhora senta aí na casa da minha mãe e aguarda só um minutinho, por gentileza. Aí falei com Jesus assim: hoje o negócio está o seguinte: eu não posso parar o que eu estou fazendo. Não posso, o senhor sabe de todas as coisas, não posso. Mas esse homem está aflito e esse menino precisa de uma vaga. Então é o seguinte: o senhor arruma a vaga. Como a questão tecnológica hoje é muito avançada, você não dá conta de telefonar, eu telefono para você, certo? Mas você resolve as coisas.
E eu tenho os números todos gravados no meu celular. Então eu falei, então vamos começar a história. Aí liguei para a central de leitos, que é uma luta para atender o telefone. No meu segundo toque, atendeu. Falei, uau. Falei, ô fulana, tudo bem, a Filó do CTI de Santa Casa, tudo bem. Quem que está hoje na busca de adulto? Eu. Falei, ô, mas que espetáculo, é você? Então é com você mesmo. Filó, eu preciso de uma vaga. Para quem, Filó? O menino de 16 anos. Só dele ter 16 anos, ele é prioridade absoluta. O Filó, tu conta as prioridades. Não, imagina, ele é prioridade, 16 anos. A doença dele é curável. Ele vai ficar ótimo. Eu não tenho. Aí tipo, ela falou assim, você não vai acreditar. Acabou de entrar uma vaga. Falei, eu tinha certeza? Ela falou assim, mas eu tenho que ligar para Santa Casa para conversar. Falei, que é isso? Você fica na linha, que a gente tem 2 telefones, a gente liga do outro telefone. Espera um pouquinho. Fiquei de uma linha e de outra conversando. Aí a mulher de Santa Casa falou assim, não, central que decide, que decidir está decidido. Falei, então já está decidido. A vaga é o menino de Oliveira. Falei com ela assim, você está escutando aqui, né? Já estou decidindo por vocês duas. Aí, negociei. Aí ela falou, agora tem que passar pela médica reguladora. Eu falei, põe na linha que eu converso com ela. Só liga depois. Não, agora. É tudo agora. Claro que a vaga foi liberada, arrumada. Muito bem. Entre conversar com esse homem e ter a liberação da vaga, não deu 5 minutos. Não atrapalhou em nada o que eu tinha que fazer. E resolveu a agonia daquele pai lá. E esse pai falava assim, mas como é que pode ser isso, meu Deus? Que eu estou há alguns dias agoniado e não deu 5 minutos e isso resolveu. E ele falava assim, como é que a gente paga isso? Falei, o senhor já esteve de joelho alguma vez? Não fui eu que arrumei a vaga do seu filho, foi Jesus. Ele não acredita não, mas foi Jesus, né? Eu deleguei isso para ele. Para que ele pudesse fazer através de mim. Então, como é que a coisa chegou lá na minha casa? Eles estavam na porta do hospital, eles resolveram atravessar a rua e ir na farmácia. Pra vocês verem como é que a gente é um elo. A mulher da farmácia falou, o que vocês estão fazendo aqui? Todo mundo se conhece, naquela roça lá. Não, porque o rapaz está internado aqui, está tentando uma vaga em Belo Horizonte, está com tal doença. Ela falou, nossa, é muito grave. Meu filho teve isso na praia, Filó mandou buscar ele de avião e pôs ele no CTI, foi isso mesmo. Agoniou mais o pai, o menino dele era pobre, a outra foi de avião, você imagina a situação. Ele falou, mas aqui está o endereço da casa da mãe dessa doutora. Vai lá na casa dela que dá um jeito de resolver essa história. Mas é porque, na verdade, tudo é um elo que chegou e resolveu, não por mim. Mas eu estou contando esse processo para que vocês compreendam uma coisa. Cada vez que chegar uma situação dessa, nunca falem não, eu não tenho o que fazer. Não, eu não posso fazer nada. Se chegou na sua mão, Jesus precisa de você. Ninguém pode sair de nós, pode até sair com um não que eu não possa fazer, mas não pode sair sem o amor de Deus. Não pode. Ninguém que nos procura pode sair sem o amor de Deus. Ninguém. Nós somos devedores uns dos outros do amor. Então nós temos que perguntar para Jesus, é para fazer o quê? E quando eu não sei, eu falo com a pessoa assim, faz um favor para mim, assenta, ele me espera só um pouquinho, porque eu tenho tempo de rezar. Fala, Gê, é para fazer o quê com essa dona aqui? Porque tem hora que já não sabe o que é para fazer. Mas eu sei que o que ele manda não é para me pôr na porta do outro. Ele está contando comigo. Para resolver não do jeito que eu acho que devo fazer, mas do jeito que ele sabe que é perfeito, compreendem? Esse Deus vivo, ele me impressiona e me encanta. Me encanta, porque eu falo com ele. Você não precisa de hora marcada, não precisa de roupa especial, você não precisa de protocolo, você não precisa de pagar a hora. Você fala, ele te escuta e te responde, e é na hora. Por que a gente vive tomando decisões erradas ou angustiadas? Ou porque nós temos a nossa vida de oração muito ruim. É porque nós ainda não conseguimos ter esses desertos, né, todos os dias, essa disciplina de oração. Nós não conhecemos o que Jesus faria, a gente não pensa, ele faria o quê? A minha atitude está gerando amor, está gerando vida? O que está gerando? E como eu estou sempre apressado e não quero me preocupar com o outro. Eu vivo na era do individualismo, são sinais dos tempos. Por isso que nós temos que ser contextualizados. O que o mundo hoje pede? Eu tenho que saber ter resposta criativa de Jesus para hoje. Mas se eu não me inteirar do que acontece no mundo e não me inteirar da verdade, da palavra de Deus, eu não tenho resposta para hoje. E as pessoas chegam perto de mim, me questionam e eu fico muda. E não dou testemunho como discípulo dele. Compreendem a gravidade da nossa situação? Nós estamos nos assumindo discípulos. Aqueles discípulos viraram o mundo de cabeça para baixo. Eles revolucionaram. Eles foram... Gandhi uma vez perguntaram para ele o que ele achava de Jesus. Ele falou, ele me encanta. A pessoa dele, o que ele disse, ele me encanta.
Mas por que você não se converte? Porque os discípulos, porque os cristãos não me convencem. Eles não conseguem viver o que Jesus viveu. E São Francisco, as pessoas ficavam atrás dele falando, Francisco, escreve as leis, escreve o nosso regimento interno. E ele falava, o nosso regimento é o Evangelho. Tente viver o Evangelho todos os dias. Nós temos que começar a fazer uma opção radical por Jesus. Quando eu digo radical, não é na radicalidade do extremo, daquilo que oprime, que destrói, não. Mas na radicalidade do amor. Nós temos que estar de verdade comprometidos com Jesus. Nós temos que começar a levar Jesus a sério. Ele é a única coisa real que a gente tem. O resto é que é ilusão. A gente muda, a gente acha que ele é ilusão e o resto é que é real. Não é. Deus é a única coisa real da nossa vida. Que bom que nós estamos despertando a consciência como o mundo tem despertado a consciência para a necessidade da espiritualidade. Nós precisamos interiorizar isso e assumir de verdade o nosso papel de batizados. Ide e anunciai o Evangelho a todas as criaturas. Ide e anunciai. Ide fazer o meu papel hoje, como professor, como engenheiro, como administrador, como pai de família, mãe de família, como músico, que seja a profissão que você tiver, como gerente de banco, o que você tiver para fazer. Como é que Jesus seria hoje no seu lugar? E vocês vão ver que as nossas atitudes terão que mudar. Porque tem hora que eu faço coisa, eu falo com ele, essa é por você. Presta atenção, Gê, vá anotando no seu caderninho, que essa eu estou fazendo por ti, meu amigo. Porque se eu não te conhecesse, eu não faria isso. Mas tem coisas que fazemos só por causa dele. Porque um dia estaremos diante dele, e ele falou que é para a gente estar de pé. Nós vamos ter que olhar naqueles lindos olhos, que não importa a cor. Vai ser lindo. Nós vamos poder olhar e falar, cumpri. Sozinha não, pela ação do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ferver o mundo no Espírito, mas é o Espírito de Deus, o Espírito que anima, que levanta, que coloca as pessoas de pé, com coragem. Mas se nós que vivemos e nos consideramos discípulos, não temos coragem, nós vamos passar o quê para as pessoas? Tem um trecho de Paulo que ele fala assim, consolem as pessoas com a mesma forma com que vocês são consolados. Nós somos consolados em Deus. Então não adianta você chegar perto de alguém e falar assim, coragem, bobo, tudo vai dar certo. Isso é assunto de pagão. Nós temos que confortar os outros baseado na palavra do Senhor. E falar, eu te consolo com a mesma consolação que eu já recebi. Porque à medida que vocês estiverem tendo experiências reais com esse Deus que a gente palpa, né? Vocês vão poder afirmar isso para as pessoas. Mas tem que ter coragem de viver. Tem que pôr o pé no caminho. Falar, Jesus, o Senhor é a coisa mais séria que eu tenho na minha vida. O Senhor é o meu propósito. O Senhor é a única meta que eu tenho. O resto é detalhe. Se entrega. Quando o Sérgio morreu, eu recebi uma oração de Dom Helder que falava que existem acontecimentos na nossa vida que mudam o rumo da nossa vida. Às vezes muda o rumo do dia. Às vezes muda o rumo inteiro da nossa vida, como foi a morte dele. Mas que era pra gente, que não existia acaso. Que a gente desse a Deus a liberdade dele agir na nossa vida do jeito que ele quisesse. Que desse liberdade a ele de fazer a trama dos nossos dias do jeito que ele quisesse. Então, hoje, para a gente poder encerrar, eu quero convocar a vocês a estar de pé diante de Deus. A de novo assumir o compromisso de serem cristãos, batizados. Estar de pé e falar, eu creio em Jesus. E mesmo que a situação esteja preta, assumir que eu tenho um pai que não está dormindo. Ele vê, ele escuta. Às vezes eu não estou escutando a resposta porque ele precisa de silêncio profundo para falar. Às vezes eu não estou conseguindo silenciar. Então Deus não consegue falar. Então eu convoco a vocês a assumirem esse testemunho de vocês. Entre vocês têm que ser verdadeiros testemunhos uns para os outros. Nós temos que ser força na caminhada uns para os outros. Falar, está ficando difícil, vai dar para caminhar. Sabe por quê? Porque Deus nos guia. Deus nos orienta. E por mais que a situação esteja perdida, Ele transforma. Ele pode. Porque Ele é o Deus impossível.
de nunca deixar de nos orientar por Ele. Nunca, nunca, nenhuma atitude. A mais banal coisa que vocês forem fazer no dia, pergunta a Ele para fazer o quê? Eu brinco com ele, até pelo apagador lá da minha casa, quando eu saio muito cedo de casa, e eu vou pagando as luzes, eu falo com Jesus, vai prestando atenção, desde que o dia amanheça. Se você me dá 2 opções, eu sempre faço a opção errada. Isso é só pela luz, aí você imagina o resto do dia. E é assim, porque se a gente não tiver Ele o tempo inteiro a nos nortear, nós fazemos errado. Então hoje, esses dias eu li uma oração de pouca coisa na Bíblia, né? De um credo novo que eu queria ler com vocês, para que a gente pudesse ter mesmo, que Deus nos conceda a graça, pelo Espírito Santo dele, de vivermos a nossa fé, né? E que essa igreja do Belvedere, essas pastorais todas, todos vocês voluntários trabalhando, trabalhem mesmo, sabendo para quem vocês trabalham. Para quem vocês trabalham. Qual é o projeto maior? Que a gente elimine do meio de nós o tanto que nós achamos, às vezes, uns aos outros insuportáveis. Todos esses que vocês acham uns aos outros insuportáveis é que vocês estão amando pouco demais. Não é o outro que é enjoado, você que ama pouco. Vá pensando nisso. Então, muitas vezes eu falo, não, fulano hoje está de mau humor. O que será que aconteceu com ele? Chega perto e fala, você precisa de mim hoje? Tem alguma coisa que eu possa te ajudar? Não julgue, não. Chega perto primeiro. Acolha primeiro. Descubra o que é. Jesus faria assim. Todo mundo que chegava perto dele se entregava. Não é porque sabia em quem podia depositar a confiança dele. Às vezes a pessoa deposita confiança em nós e a comunidade inteira passou a saber na fração de segundo. Então vamos prestar atenção nas nossas atitudes. Vamos prestar atenção. Para que a gente possa ser realmente aqui para o mundo, né? Não só para Belo Horizonte, mas possamos espelhar isso, assim, existe um grupo que vive verdadeiramente Jesus. Isso é um desafio. Mas é um desafio que a gente está aí para vivê-lo. O Evangelho não foi feito para santo, foi feito para nós, homens. Foi feito para cada um de nós. Não é ninguém especial. É só alguém que deseja amar a Deus eternamente, viver com Ele. Então isso aqui não é da minha autoria, imagina, mas eu achei isso aqui para a gente poder pensar. Creio em Jesus Cristo que, sendo um homem só, que não podia realizar nada, como também nós nos sentimos, lutou, no entanto, para que tudo mudasse. E foi por isso mesmo executado. Isso é um critério para que eu possa verificar o quanto esclerosada está a nossa inteligência, sufocada a nossa imaginação, desorientado o nosso esforço, porque não vivemos como ele viveu. Por isso temos medo de cada dia. Que nós não podemos fazer com que a morte dele tenha sido em vão. E vamos fazer isso todas as vezes que enterrarmos Jesus nas nossas igrejas. E atraiçoarmos a sua revolução. Porque somos medrosos. E somos somente obedientes diante dos poderosos daqui. Aqui a ressurreição de Jesus dentro das nossas vidas nos liberte de preconceitos, prepotências, medo e ódio, e que a gente possa levar adiante a sua revolução em direção ao reino de Deus. Que Deus abençoe a caminhada de vocês, o dia de vocês, e que vocês saiam daqui realmente com nova força para testemunhá-lo até os confins.